Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e vim aqui comentar um pouco, sobre a semana 2 do PET 1 do sétimo ano. O tema é as formas de relevo e as transformações da paisagem. Bom, então aqui, para falar um pouco, da transformação da paisagem, vamos ter que lembrar lá, que as formas de relevo são ocasionadas devido à ação de agentes naturais, que são conhecidos, como os agentes internos. Então, quando está falando dos agentes internos, está falando do quê? Das placas tectônicas, dos terremotos, que são os abalos sísmicos, e do vulcanismo, que é o vulcão, Então, esses três, eles agem, mudando o relevo pelo interior, ok? Já pelo exterior, seriam os agentes externos, estão o que? A água, a chuva, a neve, a diferença de temperatura, o vento, Principalmente ali a água e o vento são os dois principais, e os seres vivos, O ser humano, muitas vezes ele quer construir uma estrada, tem um morro ali, ele muitas vezes é, é, estoura, Coloca bomba ali para criar um túnel e fazer. Então aquilo ali é o que? O ser humano mudando o relevo. Então muitas vezes ele desmata. Então aquilo ali também é ele fazendo uma diferença, uma mudança no natural, ok? Depois ele vai falar dos relevos, Então aqui vamos saber que vai ter esses 6 tipos, Os mais falados mesmo, Vão ser o planalto, Que é essa superfície é, muitas vezes que nós vemos aqui como altitudes mais elevadas, paisagem acidentada, e que nós vamos conhecer um pouco aqui como essa questão da mais ondulado, depois os vales, que são subcategoria de relevo, representam a depressão, Então está bem parecido com o que está falando aqui na depressão relativa e depressão absoluta. As planícies, elas vai ser áreas mais planas mesmo. Isso aqui é encontrado muito perto de rio, O rio ele tem muita característica de aplainar, o seu entorno, Principalmente porque muitas vezes tem cheia, o rio ele enche tanto e aí ele começa a aplainar aquela área ali perto dele, ok? As montanhas, que vai ser grandes elevações, e aqui entra um dos pontos, muitas vezes alguns geólogos eles não consideram que o Brasil ele tem montanha, que muitas vezes, como ele fala aqui, está formado pela ação das placas tectônicas, que é quando as placas elas se encontram e aí ela forma uma montanha, Então, não confundir morros com montanhas, ok? Passando aqui para os exercícios, na 1 ela fala para ler o texto, e analisar a imagem. Então ele fala, os cânions encontrados no Rio São Francisco são formados por qual agente externo? Então isso aqui ela é bem fácil, O que você está vendo aqui? Então por que você acha que está formando isso aqui? É por qual agente externo? Porque eu falei lá, água, vento, chuva, neve, seres humanos. Quem que você acha aqui? Então isso aqui é bem tranquilinho. B. Os relevos podem influenciar a maneira que os cursos d'água cortam a superfície terrestre, formando rios denominados de planície e rios de planalto. Então, lembrar, planície é uma ideia de um rio mais plano, e planalto está falando de uma coisa mais ondulada, de um rio mais ondulado. E aí, dessa forma, presente características, Então, assim, um rio mais ondulado, que é o rio de Planalto, ele vai ser bom para navegar? E aí, um rio que ele é ondulado, o que você imagina que você vai encontrar ali? As cachoeiras, elas estão nos rios de planície, aqueles retos, ou nos rios de planalto? Então, tudo isso você pode pensar e colocar. Então, no rio de planície vai ser bom para isso, no rio de planalto vai ser bom para aquilo, ok? Outra coisa aqui também é lembrar, qual desses rios aqui são bons para produzir energia? Muitas vezes a energia é o que? É como se fosse uma bicicleta. A água cai, E aí, girando, 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 vai gerar energia. Então, você vai precisar do que? De algo plano para a água simplesmente passar, ou de uma queda para gerar mais rápido, ok? Então, aí vocês colocam. A 2 ele fala aqui qual o mapa, Observar o mapa e qual os tipos de relevo. Então, aqui eu só coloco, no caso aqui eu imagino que é só colocar os mais predominantes, os que mais aparecem. Então aqui é só olhar a corzinha e olhar a legenda, ok? Então é bem facinho. A 3, observar a imagem, Isso aqui na região ali
central ali de Belo Horizonte vemos muito, né? Então nós vemos aqui o que? Quando se fala ali dos agentes externos, a paisagem aqui ela não era desse jeito. Então aqui seria morros, né? Então o ser humano ele foi lá modificando a paisagem, tá? Então ali seria um agente externo, desde já. E aí ele vai trazer, né, uma pergunta de alternativa. No caso aqui eu nem vou comentar, que se eu comentar eu vou acabar falando um pouco a resposta, ok? Mas só pela a explicação ali que eu dei sobre a diferença, né, da paisagem, eu acho que vocês conseguem acertar, ok? E 4, ele fala após a observação das imagens diz quais agentes externos transformaram a paisagem. Então isso aqui voltando ali, trabalhar a questão do vento, da água, da chuva. E aí vocês vão conseguir definir. O que vocês acham que formaram isso aqui? Foi a chuva? Foi o vento? Foi neve? Então isso aqui vocês vão definindo, né? O que vocês acham. Então imagem 1 tal, imagem 2 tal, imagem 3 tal. E aqui é importante, às vezes vocês são mais novos, né? Mas já deve ter estudado, pode, né? Pode ser que sejam escutado. Aquele ditado de pedra dura, água em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. E isso, por mais que seja um ditado, né? Mas ele tem um fundamento, que é o que? A água, ela pode não furar uma pedra imediatamente, mas com o tempo de ficar ali todo dia, aquilo ali ela vai se desgastando. Ou seja, ela vai modificando. Então, uma pedrinha, só para ter ideia, essas pedrinhas que chegam quando vocês vão para a praia, por exemplo, vocês podem notar, às vezes você chega lá pedrinhas muito arredondadas, né? A própria areia, né? É o que a água ela desgastou tanto que ela gerou o que pedrinhas redondinhas, né? Que a pedrinha ela foi rolando, rolando, então às vezes ela era só um corte, né? Mas de tanto ela ficar rolando, 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 ela foi modificando. Então assim, só para ter uma ideia, se vocês forem em alguma cachoeira ou tudo mais, se vocês encontrarem uma pedrinha que ela seja mais uma característica redonda, significa que ela veio de mais longe do que aquelas que são mais pontiagudas. É, Acho que dá para entender. Então, quanto mais longe uma pedrinha ela tem, né, o percurso no rio, mais redonda ela vai ficando. Então, é para mostrar como a água, né, ela vai modificando as coisas, ok? Então, acho que aqui essa semana é tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, né, estarei à disposição. Do mais, bons estudos e tchau, tchau.